Olá a todos, eu me chamo Ana Clara Alcântara e o trabalho desenvolvido na minha iniciação científica que se chama Constituição de Banco de Dados sobre Jovens entre 15 e 24 anos vulneráveis ao HIV na região administrativa de Ceilândia. A minha orientadora foi a professora Elaine Cristina Pereira Leite. Bom, em relação à introdução. Então, estudos recentes vêm apontando o aumento do número de casos de AIDS entre jovens e adolescentes entre 15 a 24 anos. Além disso, um jovem é infectado pelo HIV a cada 14 segundos no mundo, e esse grupo está mais suscetível a estar exposto a comportamentos de risco. Por isso, a constituição de um banco de dados possibilita entender melhor as causas da vulnerabilidade. O objetivo do meu trabalho foi constituir um banco de dados sobre a vulnerabilidade ao HIV dos adolescentes e dos jovens entre 15 a 24 anos matriculados em centros de ensino médio da região administrativa de Ceilândia, do Distrito Federal. Em relação à metodologia, então foram aplicados o questionário da Unicef. Eu preciso fazer o teste do HIV e AIDS, que possui acesso livre na internet. Esse questionário ele foi transposto para uma plataforma online e a coleta ela foi realizada com a utilização de tablets com acesso à internet em 11 escolas públicas do ensino médio da região administrativa de Ceilândia. Então, foram coletadas 3.856 respostas e esses dados eles foram tabulados no software Statistical Package for the Social Science, mais conhecido como SPSS. Aqui são algumas fotos da coleta de dados. E em relação aos resultados, então, o questionário ele possuía 11 questões objetivas relacionadas ao comportamento e conhecimento sobre HIV e AIDS. Nós adicionamos 5 questões sobre a escola que o indivíduo estudava, a idade, a série que estava cursando, ao sexo e o tipo de relação sexual mais frequente. Então, o banco de dados ele foi organizado criando um campo para cada resposta objetiva. E esses dados eles foram inseridos de forma manual no SPSS com a utilização de rótulos de valor, com exceção à idade. Então, as questões que estavam relacionadas ao comportamento e conhecimento sobre HIV e AIDS, as respostas que os indivíduos marcavam era definida com o rótulo de valor 1 e as que não eram marcadas era definida com o rótulo de valor 0. Então, as primeiras 3 questões eram objetivas, então só podia colocar o rótulo de valor 1 uma única vez na resposta correspondente que o indivíduo colocou, e nas demais questões, que eram de múltipla escolha, poderia colocar o rótulo de valor 1 mais de uma vez nas questões, nas respostas que o indivíduo marcou. Com isso, cada resposta objetiva possui uma cor correspondente no banco de dados. Então, poderia ser verde, amarelo ou azul. Então, para classificar o nível de vulnerabilidade dos indivíduos, as respostas foram estratificadas em pouca vulnerabilidade, média vulnerabilidade e alta vulnerabilidade. Pouca vulnerabilidade era quando o indivíduo havia marcado somente questões que eram verdes, média vulnerabilidade havia marcado respostas que eram verdes ou amarelas, e alta vulnerabilidade havia marcado respostas, pelo menos uma resposta em azul, que indicava que ele estava tendo comportamentos que o deixava mais vulnerável à infecção pelo HIV. Com isso, a conclusão do trabalho é que a construção do banco de dados no SPSS, com essa formatação, permitiu a análise estatística sobre o nível de vulnerabilidade dos estudantes do Centro de Ensino Médio da Ceilândia. Muito obrigada pela atenção de todos.